Peita em Minas para cuidar de você. Aqui. Então vamos lá. A gente já vai voltar a falar do Cruzeiro. Vamos voltar a falar do Cruzeiro. Mas é porque eu não posso ficar com um picolézinho no bolso. É isso. Ficar com picolézinho no bolso pode dar problema. André, coloca uma figurinha aqui pra gente aqui. Tá quase chegando? Então ela vai chegar então. Mas é porque é um jogador muito importante, histórico. Tenho certeza que é um dos maiores da história do Clube Atlético Mineiro. Coloca os gols dele aí então, André. Tem que colocar a imagem dele. Desse cara aí que eu quero falar. Ó. Breno Galante, a informação que eu acabei de receber é que as coisas estão caminhando nesse momento, quantas horas? 1h39. 1h39 da tarde. Estão caminhando para o Hulk não ser mais jogador do Atlético em 2026. No momento, o que parece que caminha lá para os lados do Clube Atlético Mineiro é que a história entre Hulk e Atlético vão ter um fim bem próximo. Só lembrando que no último final de semana, o Hulk foi um dos jogadores abordados pela torcida lá no sábado, lá na porta do CT do Atlético. E as falas que o Hulk colocou, a gente tem isso aí, André? A gente tem esse material? Não, o do Hulk conversando com os torcedores. Não tem problema. Eu tenho as aspas não tem aqui. problema. Você tem as aspas, Tenho. Gui? Gui, você tem as aspas? Tenho, vamos lá. Então puxa aquela, eu quero só o final, o último parágrafo da frase dele com os Tá bom, vamos torcedores. lá. Pode ler. Abre aspas pro Hulk. Disseram que me prometeram a chave do clube, nada disso procede. Eu sou muito profissional, sou homem, eles sabem tudo o que aconteceu e foi conversado. Não vou falar sobre o que foi conversado nos bastidores, porque quando tiver que acontecer, vai acontecer e a verdade vai ser dita. Pode ter certeza que eu vou dar a minha cara e vou falar a verdade em cima do que aconteceu sobre a minha pessoa. E para fechar, ele disse, só vou falar um negócio para vocês. Não fui eu que me coloquei no mercado. Então, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, Gui. Claro. Eu posso pegar aqui seu telefone? Vou pegar aqui para você as aspas corretas. Olha, do jeitinho que tá aqui, o modelo para ficar mais fácil para você O registrar. telefone vale muito, viu, Elton? Não é nem por conta só do modelo, não. O conteúdo que tem aí, viu? O melhor produtor. Então, vamos lá. Não sei. De uma coisa, vocês podem ter certeza. O que acontecer, a verdade vocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento. Apenas deixei bem claro que nada do que foi dito é verdade. Essas foram as falas do Hulk com a torcida do Atlético no último sábado, lá na porta do CT, quando alguns torcedores do Atlético foram até lá para bater um papo com os jogadores do Atlético. Então, agora eu recebi a informação, mais uma vez deixando claro, é uma pessoa que eu confio bastante. A informação é que o Hulk pode sim estar deixando o Atlético. O Hulk pode ter ido assistir ao último jogo dele na Arena MRV. Assistir. Estava no seu camarote com a sua esposa, acompanhando o empate do Atlético diante da equipe do Betim. E a informação que eu recebi agorinha, é que sim, o Hulk pode estar deixando o Atlético. Breno, eu preciso te ouvir. Eu acho que para o torcedor é mais um capítulo de uma novela que ele quer que se encerre, seja para o bem, no caso, para mim seria ele ficar, seja para um outro lado, que seria ele sair. É uma novela que está se estendendo. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas de dentro do Atlético, funcionários no geral que você cruza ali, todo mundo com a mesma interrogação. E aí ele fica, todo mundo torcendo para que ele fique. Né? Ele é um cara muito querido por todos os funcionários, pelas pessoas do grupo. Mas a gente vem falando aqui recorrente, toda semana. O clima não é adequado. Eu acho que o Hulk já vem com essa sensação de não estar com um ambiente propício para ele, que ele não se sente bem aqui, pela maneira com que ele foi tratado desde o ano passado, por séries de coisas. Nós falamos aqui, eu achei que foi muito mal conduzido pelo Atlético essa situação desde o início. E aí o início vai lá atrás, tá, gente? Até antes, quando o Brax vai até a Rádio Itatiaia e fala
que vai ter uma conversa no final do ano com o Hulk. Acho que isso aí também é uma coisa que eu com todo o respeito que eu tenho ao Paulo Brax, eu acho que não foi legal. Acho que deveria ter sido tratado de maneira interna, chama o Hulk, vamos ter uma conversa, vamos marcar. Tinha necessidade de externar isso, e isso pode ter caído e caiu de uma maneira ruim para o Hulk. É um capítulo que eu acho que se desenha aí para sair do Hulk, tenho falado disso aqui, é uma coisa que eu vejo de uma maneira decepcionante, porque não é da maneira que a gente imaginava que seria o fim do ciclo do Hulk no Atlético. Né? Vai sair sem ter um jogo de despedida, sem ter uma grande festa para ele, né? Vai ficar só aquela lembrança. Uma festa do tamanho que ele representa na história do Atlético. Vai ficar só aquela lembrança daquele jogo contra o Vasco, daquele gol de falta no estádio e no momento que o Atlético não vinha bem. Lamento muito, mas imagino que é isso mesmo e a qualquer momento, vamos ter essa notícia confirmada aí. Voz embargada do Breno. Claro. Fico preocupado. Gosto, fico chateado, assim como a maioria dos torcedores, inclusive, vou dizer o termo que eu falei aqui, maioria. Porque isso a gente vê ontem, inclusive, na Arena MRV, quando todos gritaram para ele ficar. Ele saiu para poder dar autógrafo para todo mundo e gritaram, pediram para ele ficar. Foi muito ovacionado ontem. Foi ovacionado. Agora, aí não é uma questão mais da torcida, não é uma questão do Hulk, é uma questão da diretoria. Mas você acha que tem clima para ele ficar? Pô, porque ele vai num dia no Instagram, aliás, vamos pegar na ordem cronológica. Ele te dá uma entrevista questionando o técnico. Ele questiona o superior dele. Ele chega e questiona o Jorge Sampaoli. Aí depois ele vai no Instagram e desmente o que o Brax disse em uma entrevista coletiva. Isso. Não vou dizer desmente, que a gente não sabe qual é a verdade de fato, mas ele dá uma versão contrária do Brax. E depois ele vai para a conversa com os torcedores, numa conversa gravada, e ele, de novo, afronta a diretoria, afronta todo mundo que está acima dele no organograma do clube. Mas ali na porta do CT ele não estava tentando dar a versão dele? Ele não tentou dar a versão dele. Ele tentou dar a versão dele. Ele simplesmente só falou que ele disse, inclusive, que a verdade vai aparecer. Eu não me coloquei no mercado. Essa não é a versão dele. Não fui eu que me coloquei no mercado. É o que eu falei aqui na semana passada. Tá na hora do Hulk dar uma entrevista coletiva, gente. O Atlético já deu essa entrevista através do Paulo Brax. Tá na hora do Hulk convocar uma entrevista coletiva. Se ele não quiser convocar uma entrevista coletiva, porque talvez fira o contrato dele, talvez faça algo que quebre todas as questões envolvendo as cláusulas. Mas ele vai sair de forma melancólica? Mas isso não é sair. Vai pra rede social, Mas a melancolia, se ela acontecer da saída dele, Guilherme, você me desculpa, assim, eu não tô... O Hulk não é mocinho nessa história. Não tem santo nessa história. Não, mas só na parte do Sampaoli. Tá? Porque seja o Hulk ou qualquer jogador, eu não acho legal reivindicar posição no time em zona mista. Isso tá errado. Mas de resto, eu acho que o erro começou lá no ano passado, com a fala do Sérgio Coelho ainda. Concordo. Não, o Hulk tem contrato. Vai ficar até 2020. Isso foi muito mal conduzido dentro do Atlético. É a minha. Esse é o ponto. E daí? O Atlético conduziu muito e daí mal a coisa. Mas o próprio Hulk conduz mal, né, gente? Não, mas ele não tem que conduzir, Thiago. Mas claro que tem. Não tem, Thiago. O Hulk não tem que conduzir. Vamos lá, Hulk, fala aí. O Sampaoli sim, mas é que. Ele desrespeita o próprio Paulo Brax. Cara, a gente pode. A gente não quer ouvir a versão. Eu quero ver a versão do Hulk. Mas desrespeita porque você não sabe se o Paulo Brax falou a verdade ou não. Você ele não tá colocando aí agora. Se você não vai trazer qual é a sua versão, eu discordo que o Hulk coloca a versão dele. Não, no Instagram, quando ele acho muito ele colocou ali o que ele acha que é. Eu gostaria de algo, mas assim, mas é por isso que ele superficialidade, Breno, rapidão. O Brax também, pra mim, quando ele fala, é super superficial. Com sinceridade, é a minha impressão. Mas ele passa também que não é algo que ele tá tratando. Isso é além dele. O Brax deixa isso claro. Isso vem lá de cima. Isso é uma coisa institucional. Mas, gente, agora só um detalhe aqui. Alguém acha que o Hulk vai dar uma coletiva antes de ter certeza do que vai... Óbvio que não. E eu não acho que ele vai falar agora, Breno, a partir do momento... depois. Eu sei, mas ainda não aconteceu. Na hora que a coisa for acordada, ele já deu a letra. A verdade virá. Na hora que acordou, vai pro Fluminense, tá resolvido? Eu acho que ele vai convocar a coletiva. Ele vai. Mas claro que ele vai sair daqui pela porta da frente e vai falar. Sabe qual que é a minha preocupação? Essa coletiva só acontecer ele se apresentando no Fluminense. Aí ele vestindo uma outra camisa. Não vai fazer. Vestindo uma outra camisa. Você acha que ele fala ainda em Minas? Eu acho que ele faz aqui, como o Ronaldinho, você citou, fez. Eu acho que ele vai fazer parecido com a imagem que ele construiu como ídolo do Atlético, não seria bom. E não seria bom ele falar por exemplo, seria dentro do Atlético. Isso. Que, ó, eu acho que ele pode até fazer fora do Atlético, mas não lá. Mais uma vez, eu vou lembrar aqui. O Ronaldinho brigou com o Leverkusen, discutiu com o Leverkusen,
naquelas finais contra o Lanús na Recopa Sul-Americana em 2014. Ronaldinho sai quando é substituído, no segundo tempo ele é substituído. Ele passa do lado da Donizete e fala, acabou minha história no Atlético, tô indo embora. Foi pro vestiário, tomou banho, trocou de roupa, ficou esperando a festa do título, comemorou. No outro dia, pegou e fez a entrevista coletiva, ou 2 dias depois, enfim. Mas ele usou a Cidade do Galo para pegar e fazer a despedida dele. Só reforçando aqui, eu recebi uma informação de uma pessoa que eu respeito muito, que eu considero bastante, e ele disse, no momento o Hulk está saindo do Atlético. No momento, o que caminha é para o Hulk sair do Atlético. Eu vou dar um recadinho aqui e a gente vai voltar a falar do Cruzeiro, viu? Ó, vem cá, fala pra mim, já pensou em curtir um parque aquático de alto padrão? É isso mesmo, o AquaMais está chegando para mudar o lazer de toda Minas Gerais. Pois é, não é qualquer parque não, viu? O AquaMais é a praia de Copacabana, em Minas Gerais, com praia artificial, ondas e areia de verdade, calçadão. Tem até um Cristo Redentor. Pão de açúcar? Tem também, toboáguas e muito mais. E ainda tem a cota VIP Platinum, a única que garante acesso às áreas VIPs do AquaMais. É bar molhado, piscina aquecida e o primeiro cinema aquático do Brasil. Thiago Fernandes não vai sair de lá. Mas atenção, restam apenas 26% das cotas Platinum. Está acabando, repetindo, apenas 26% das cotas Platinum estão disponíveis. Então, não perca tempo, mande um